Bom, gente, bom dia. Obrigado pela presença. É o seguinte, como foi dito, o objetivo assim, é escolher um tema e tentar mostrar ou casos ou uma melhor forma de fazer a avaliação das imagens de determinadas patologias. Então, quando foi proposto isso para mim, eu preferi escolher um achado que nós tivéssemos, fosse bastante comum no nosso dia a dia. Né? Todo mundo na sua clínica, no seu hospital, vê neoplasia de reto. E como eu laudo uma quantidade grande de pacientes oncológicos, então eu resolvi trazer essa neoplasia de reto e trazer a experiência de como nós laudamos neoplasia de reto. Tá? Algumas informações que nós acrescentamos no relatório, que eu não sei se todos acabam acrescentando isso, mas que acabam fazendo a diferença para o colega que vai receber o relatório. Tá? Então, primeiramente, o objetivo não é decorar isso, todo mundo consegue essas informações no Google, isso é muito simples. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos do estadiamento da neoplasia de reto. Primeiro, o estadiamento a gente vai definir se o tumor está basicamente dentro do reto ou se ele já se estende, se ele já infiltra o mesorreto. E aí dois aspectos interessantes. Primeiro, lembrar que aquelas finas especulações que a gente vê muitas vezes junto ao reto, isso não necessariamente é a extensão da neoplasia para o mesorreto, tá? Então, em geral, nós precisamos ter uma base ampla ou nodular para a gente configurar uma invasão no mesorreto. E o segundo aspecto interessante que eu queria chamar a atenção é, no estadiamento, quando o tumor já invade o mesorreto, a gente classifica ele a partir do T3. Sendo que tem um aspecto interessante. Se ele invade o mesorreto até 5 milímetros, a gente considera T3B. Se ele já passa de 5 milímetros, é T3C. E qual a relevância disso? A relevância é que, clinicamente, pelo menos na teoria, se você tem um tumor até T3B, o colega pode tentar fazer uma ressecção primeiro antes de fazer quimio-radioterapia. Se você diz que o tumor já tem mais de 5 milímetros, primeiro esse paciente vai para a quimio-radioterapia antes de fazer o procedimento cirúrgico. Então, para a gente é fundamental definir se ele está invadindo mais de 5 ou menos de 5 milímetros, porque isso vai definir a conduta do colega, tá? Então, esse é um modelo de uma máscara que nós, em geral, utilizamos para fazer o laudo de uma neoplasia de reto. Então, alguns aspectos nós utilizamos. Então, por exemplo, nós vamos dizer, da lesão propriamente dita, nós vamos dizer a morfologia da lesão, se ela é anular, se ela é semi-anular. Nós vamos falar se a lesão tem componente mucinoso, a distância da marginal, quanto cranialmente essa lesão se estende. Se a borda cranial dessa lesão está acima ou abaixo do plano da reflexão peritoneal, onde é a topografia da borda infiltrativa, ou seja, aonde o tumor ele sai do reto e infiltra o mesorreto. Então a gente vai considerar como se fosse um relógio, então a gente vai dizer a borda infiltrativa do tumor é de 5 às 9 horas, de 12 às 4 horas. Além disso, a gente vai quantificar essa extensão da lesão dentro do mesorreto. Então a gente vai dizer que a lesão se estende além da camada muscular por tantos centímetros, tantos milímetros. Tá? A gente coloca o nosso estadiamento T3A, B, C, T2, tem invasão vascular venosa, linfonodos mesorretais, a distância do tumor para a faixa mesorretal, a gente tem que lembrar quando o cirurgião vai fazer a ressecção, ele retira em bloco, então ele arranca a partir da faixa mesorretal. Então é importante saber o ponto em que o tumor está mais próximo da faixa mesorretal, para ele ter um pouco mais de cuidado naquela região de fazer a ressecção. A gente tem que dizer se a faixa mesorretal está livre ou comprometida, se tem linfonodos pélvicos laterais, se tem a evidência de implantes peritoneais e os demais achados pélvicos normais. No final, a nossa conclusão, estadiamento da neoplasia pela ressonância, nós damos T3NM, invasão vascular positiva ou não, faixa mesorretal comprometida ou livre. Tá? Então esse é o modelo padrão de um relatório oncológico que nós acabamos utilizando para a neoplasia de reto. Então o objetivo disso aqui é simples, vocês também podem encontrar isso na internet fácil. O que eu queria tentar trazer para vocês vamos analisar cada item desse, como a gente faria análise de cada um desses aspectos, e no final a gente tenta fazer um laudo junto, para a gente aplicar tudo isso. Tá? Então o primeiro aspecto, por exemplo, análise do tumor. Então o importante é a gente ver a forma, presença de mucina, borda infiltrativa, extensão, distância da marginal, comprimento em relação com a reflexão peritoneal. Foram aqueles aspectos que a gente falou na primeira linha do nosso relatório. Então vamos analisar cada item desse. Primeiro aspecto, a forma do tumor. Então o tumor ele pode ser semicircunferencial, como a gente está vendo aqui, nesse primeiro, aqui à esquerda, semicircunferencial ou semianular, e ele pode ser circunferencial ou anular, como esse caso aqui à direita. A gente pode ter um tumor com mucina ou sem mucina. Então, esse caso aqui, por exemplo, nós vemos que o tumor ele tem um sinal basicamente intermediário entre dois.
Quando a gente vê esse outro caso, a gente vê que no interior do tumor, nós vemos algumas áreas com um sinal mais alto em T2. Então isso é indicativo de mucina, tá? Nessa imagem aqui à direita, o que a gente está vendo é um linfonodo heterogêneo com áreas de hipersinal no interior. Então esse é um linfonodo com componente mucinoso, é um linfonodo metastático daquele tumor, tá? Então a gente vai dizer também se tem mucina ou não tem mucina. Terceiro, a borda infiltrativa, ou seja, onde o tumor está invadindo o mesorreto propriamente dito. Nesse caso aqui à direita, a gente utilizaria que o tumor tem uma borda infiltrativa por volta de 7 até as 10 horas. Nesse caso aqui à esquerda, nós utilizaríamos que o tumor tem uma invasão por volta de 12 horas até 4, 5 horas. Esse seria o local onde o tumor está invadindo o mesorreto. Tá? Outras coisas do mesorreto que nós temos que ver. A partir do momento que o tumor invade, invasão, quanto ele está invadindo dentro do mesorreto? 1 milímetro, 2, 3, 5, 10? Qual a distância menor da faixa mesorretal? Se tem invasão vascular e invasão de outras estruturas adjacentes. Tá? Então vamos separar cada item desse específico. Então, por exemplo, extensão, quanto ele invade do mesorreto? Como é que a gente vai medir? Então, por exemplo, se nós formos analisar aquela imagem da esquerda, quanto é que esse tumor está invadindo o mesorreto? Como é que nós vamos medir isso? A gente mede daqui para cá? Não. Então a gente vai fazer a medida da seguinte forma. A gente traça uma linha imaginária a partir de onde nós imaginamos que seria a borda normal, a parede normal do reto. Então eu imagino que a borda normal do reto seria essa daqui. E a partir desse ponto nós traçamos quanto esse tumor está invadindo do mesorreto. Então nesse caso ele vai invadir cerca de 8 milímetros. Tá? Então é dessa forma que nós vamos avaliar quanto esse tumor está invadindo do mesorreto. Além disso, aí eu queria chamar a atenção, esse talvez seja o slide, a imagem mais importante para todos nós aqui. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer um de vocês, existe invasão do mesorreto nessa imagem? Todo mundo vai dizer sim, eu acho que existe invasão do mesorreto aqui às 6 horas. Ok. Sendo que esse é o aspecto. Quando a gente faz a correlação, a gente vai ver que, na verdade, essa parte mais posterior do reto, a gente está vendo, na verdade, um volume parcial. A gente não está fazendo a aquisição do eixo axial verdadeiro da lesão. Então, quando a gente corrige essa imagem, ó, não existe invasão do mesorreto. Então, esse talvez seja o aspecto mais importante para a gente, na nossa realidade, na nossa clínica, é fazer com que o colega lá, o biomédico, que está fazendo o exame, que ele consiga fazer sempre um eixo axial verdadeiro da lesão. Então, por exemplo, o biomédico não conseguiu identificar o tumor, não tem nenhum colega que veja, nenhum radiologista que consiga detectar. O que é que o biomédico pode fazer? Ele faz a aquisição das sequências axial T2 sempre em vários blocos. Então, por exemplo, aqui ele não sabe onde está a lesão. Ele poderia fazer, nesse sentido, um bloco aqui, ele faria outro bloco aqui e faria um outro bloco aqui, sempre no eixo axial. Se o tumor, por exemplo, se estende em L, por exemplo, vamos dizer que ele começa aqui e vem para cá, nós faríamos a aquisição axial em 2 blocos, um nesse plano e outro nesse plano, para sempre nós estarmos analisando o axial T2 no eixo axial verdadeiro, para a gente não comer bola e como um caso como esse, tá? Então isso talvez seja o mais importante. Se a gente tem uma imagem e a aquisição não foi feita da forma correta, a gente tem um grande prejuízo e dificuldade de caracterizar a invasão real do mesorreto. Tá? Então a distância da faixa mesorretal, que é outro aspecto importante também para a gente citar no relatório. É a distância de tecido tumoral, a menor distância do tecido tumoral até a faixa mesorretal. Então a gente consegue ver nitidamente aqui a faixa mesorretal de um lado e do outro, e aqui o tumor. Então esse é o ponto onde o tumor está invadindo mais o mesorreto. Então essa é a distância da faixa mesorretal. Qual o problema? O problema é que algumas vezes o ponto que vai ter tecido tumoral mais próximo da face retal não necessariamente é por uma extensão direta do tumor. O que eu quero dizer? Vamos imaginar esse caso aqui. Ó. Nós temos um tumor, nós temos uma área de infiltração. Além da área de infiltração, a gente vê os linfonodos comprometidos e a gente vê um vaso que tem tumor dentro desse vaso. Então a menor distância da faixa mesorretal para tecido tumoral nesse caso não é do tumor para a faixa mesorretal, mas é do vaso comprometido para a faixa mesorretal. E qual a importância disso? Se essa distância for menor que 1 milímetro, a gente tem que considerar obrigatoriamente que a faixa mesorretal está comprometida. Tá? Então temos que ter cuidado para não considerar essa distância da faixa mesorretal necessariamente do tumor, mas algumas vezes de vasos
eles também vão ter um componente tumoral intraluminal, e a gente pode considerar ele como a menor distância a partir desse ponto, tá? E aí eu queria chamar a atenção agora para dois aspectos. A gente vê vasos e a gente vê os linfonodos. Então, como é que a gente vai caracterizar uma invasão vascular? Então, o vaso tem algumas características. Então, primeiro, como é que eu sei que o vaso está infiltrado? Ele vai ter um aumento do calibre, ou seja, os vasos são fininhos e com baixo sinal em T2. Quando ele está invadido, ele aumenta o calibre e, em geral, ele vai ter no interior dele um tecido com uma intensidade de sinal semelhante ao tumor primário. Aí, além disso, a gente pode ter uma interrupção na parede do vaso. Então, por exemplo, vamos para um caso para tornar mais claro. Por exemplo, vamos imaginar, eu quero que vocês acompanhem esses 3 vasos daqui, tá? Então, esse é o aspecto habitual. Um vaso com baixo sinal em T2 e de calibre reduzido. Se a gente for seguindo, ó, pessoal, esses vasos, a gente vai ver que esse vaso do meio, ele aumentou de calibre e ele tem um tecido com um sinal exatamente igual ao do tumor. Ó. Então, se a gente for acompanhando para baixo, a gente vai ver que o tumor invadiu o mesorreto e infiltrou o vaso e está crescendo dentro do vaso. Vou voltar lá para vocês verem. Ó. Então, a gente não precisa de contraste, falha de enchimento, nada disso. O que a gente precisa é de uma imagem axial, de preferência com cortes finos, 3 milímetros, para a gente conseguir ter a noção exata do calibre do vaso, do sinal do vaso aqui normal, e a partir do momento que ele aumenta de calibre, tem um sinal intermediário igual ao do tumor, tá? Então isso é uma caracterização de invasão vascular. Vamos seguir. Aí outros aspectos, esse é o mais clássico, acho que todos sabem, né? Medir a distância do tumor para a borda anal e quanto esse tumor se estende cranialmente. Um aspecto muito interessante é fazer sempre a relação com o plano da reflexão peritoneal. Tumores que têm um plano acima da reflexão peritoneal ou que infiltram a reflexão peritoneal, a chance de doença na cavidade é muito maior. Então a gente precisa fazer essa análise. Então na mulher é um pouco mais fácil, porque você vai ter útero e você sempre tem um pouco de líquido ali no plano da reflexão peritoneal. No homem é um pouco mais complicado. Então aqui está bem nítido, a gente consegue ver com clareza onde é o plano da reflexão peritoneal. Se você não conseguir detectar isso com clareza, uma dica que a gente pode usar é a ponta da vesícula seminal, em geral, está muito próximo ao plano da reflexão peritoneal. Então, se você não consegue determinar com precisão onde é o plano da reflexão peritoneal, a ponta da vesícula seminal ela acaba dando essa dica para a gente. A gente tenta ver o ápice da vesícula e tenta seguir, ver se a gente encontra exatamente o plano da reflexão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o aspecto cranial da lesão está acima do plano da reflexão peritoneal. Tá? Um aspecto que eu tinha dito, interessante é a invasão da reflexão peritoneal. Então, por exemplo, nesse caso daqui, se a gente for ver, a plano da reflexão peritoneal aqui está infiltrada por tumor. Quando nós colocamos no eixo axial, a gente vê que esse componente mais anterior do tumor infiltrou o plano da reflexão peritoneal. Então, nesses casos, por mais que a gente possa medir a extensão desses pacientes, o que vai mandar aqui, nesse caso, no estadiamento, é o plano da invasão da reflexão. Invadiu o plano da reflexão, esse paciente automaticamente é classificado como T4, T4A. Então você já muda o prognóstico e a conduta para esse paciente. Tá? Linfonodos, lembrando, linfonodos antes, muitas vezes o pessoal considerava o tamanho como um critério significativo. Hoje em dia a gente não usa mais isso. Tá? Hoje nós utilizamos o sinal heterogêneo e as bordas irregulares. Se ele tem sinal heterogêneo e borda irregular, esse linfonodo para a gente é um linfonodo comprometido suspeito. Tá? E lembrar que na avaliação TNM, quando nós fazemos o N, não significa todos os linfonodos da pelve, são os linfonodos mesorretais. Se nós temos até 3, a gente considera 1, se temos mais de 4, de 4 para cima, a gente considera N2, tá? Então os linfonodos ilíacos, internos, externos, é comum, isso não entra no estadiamento no N propriamente dito. Eles não são considerados no N. O N são os linfonodos mesorretais propriamente ditos, tá? Irregularidades contornos. Né? Então aqui, como é que a gente vai avaliar esse linfonodo? Se é um paciente com neoplasia de reto, então a gente está vendo o linfonodo com baixo sinal homogêneo no T2 e contornos regulares. Então esse linfonodo, por mais que ele tenha 5 milímetros, ele não tem características para a gente suspeitas. Então no nosso estadiamento ele não entra como linfonodo suspeito. Por outro lado, se nós analisarmos essa imagem aqui, a gente vai ver um linfonodo com um sinal, alto sinal na região central, provavelmente mucina, com a parede um pouco mais espessa, um linfonodo heterogêneo. Esse é um linfonodo para a gente suspeito. Tá? Então eu queria trazer bem rápido, gente, só um exemplo, para a gente tentar aplicar isso no relatório propriamente dito. Então, por exemplo, vamos imaginar esse paciente. Então a gente está vendo aqui mucosa retal normal e aqui uma neoplasia. Acho que todo mundo consegue ver isso.
Quando nós colocamos num plano axial, a gente vê claramente a lesão. Então a gente está vendo uma lesão anular, com algumas áreas de ulceração, com um sinal intermediário em T2, ou seja, sem componente de mucina, tá? Se a gente fosse medir, ela começaria por volta de 6,6 centímetros da borda anal, se estende cranialmente por cerca de 4,9 centímetros. Além disso, ela tem uma extensão e invasão do mesorreto de cerca de 8 milímetros. Então, como nós faríamos esse relatório? Nós faríamos da seguinte forma. E aqui, só um último detalhe, né? A distância da faixa mesorretal. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem 2,1 centímetros do tumor. Mas se a gente olhar no aspecto mais superior da lesão, a gente vai ver um vaso com sinal intermediário em T2. Esse vaso está infiltrado por tumor. Então, a gente passa a considerar a menor distância da faixa mesorretal, não da extensão direta do tumor, mas nesse caso, do vaso acometido com tumor no seu interior. Então, a menor distância nesse caso seria 1,36 centímetros, tá? Então, como seria o nosso relatório nesse caso? A gente colocaria assim, ó, lesão anular, ulcerada, sem componente de mucina, porque a lesão só tinha sinal intermediário em T2, cuja margem distal localiza cerca de 6,7 centímetros da marginal e estende por 4,9 centímetros. A margem cranial está acima do plano da reflexão peritoneal. Você consegue ver, se a gente for ver o ápice da vesícula seminal, seria mais ou menos aqui. Então a gente vê que passa muito. A gente teria que rodar a imagem para a gente caracterizar exatamente onde é o ponto da reflexão. Mas a gente vê que o tumor nitidamente está acima da reflexão. Então, o tumor que está acima da reflexão peritoneal, a borda infiltrativa do tumor é entre 7 e 10 horas. E ele se estende em cerca de 8 milímetros. Estadiamento, pela nossa classificação, seria um T3C, porque eles invadem 8 milímetros. O T3C é de 5 a 15 milímetros, então ele é um T3C. Tem sinais de invasão vascular, que é aquele vasinho que a gente tem mostrado anteriormente. Eu não coloquei os linfonodos, mas esse paciente tinha 2 linfonodos comprometidos. E a menor distância da faixa mesorretal é 13 milímetros. Por invasão vascular no aspecto mais cranial da lesão, ali por volta de 8 a 9 horas. Que é essa imagem aqui, tá? No aspecto mais superior, entre 8 e 9 horas por invasão vascular. Faixa mesorretal, apesar da distância, ela está livre, ou seja, não tem nenhuma lesão infiltrando a faixa mesorretal. Linfonodos suspeitos na cadeia ilíaca interna. Então, nesse caso, quando a gente vai fazer um STI, depois a gente segue um relatório. Útero, de forma geral, em hospitais oncológicos, a gente acaba colocando de forma genérica. Útero e ovário sem particularidades. Eu acho que o colega que está recebendo o relatório, às vezes ele não está preocupado com determinados detalhes. Então, a gente acaba deixando de uma forma mais descritiva. E na conclusão, estadiamento pela ressonância, um T3CN1. Invasão vascular positiva, faixa mesorretal livre. Se o tumor estiver acima da reflexão que ele está, ele é T3 só quando ele invade a faixa? Se ele invadir a faixa, ele vai para T4. Mas se ele estiver só acima da faixa, embaixo e acima, o estadiamento permanece o mesmo. Perfeito. A questão é, não, veja, ele pode ser até um T2. eu digo o seguinte, o tumor ele está abaixo da faixa, ele estende cranialmente até acima. Se ele, Da reflexão. reflexão, se ele não infiltra a reflexão peritoneal, o que vai mandar é quanto ele está se estendendo além da camada muscular. O que eu quero dizer? Eu entendi exatamente o que você está falando. Vamos pegar. Para mim, meu conceito antes era T4-2. Não. Ele só vai ser T4 se ele estiver infiltrando a faixa mesorretal. Própria face. Exatamente. O plano da reflexão peritoneal, perdão. Se ele estiver infiltrando o plano da reflexão peritoneal, aí ele vai para T4. Se ele estiver, por exemplo, abaixo e acima do plano da reflexão, e ele está completamente contido dentro do reto da musculatura, ele é um T2, mesmo ele estando abaixo e acima. Se ele está abaixo e acima e invade o mesorreto 1 milímetro, ele é T3A. Vai definir é muscular, no caso. Exatamente. Exceto se ele infiltrar o plano da reflexão. Infiltrou o plano da reflexão, vai para T4 automaticamente, T4A. Tá? Então esse seria um relatório padrão que a gente utiliza. Agora, os linfonodos laterais se cita porque eu acho que não entra no estadiamento. Não entra porque muitas vezes ele já é considerado como M, como metástase, não necessariamente como linfonodo comprometido. Essa é a diferença. Mas continua usando a parte muscular esquerda. Só cita os linfonodos laterais e não... Você cita, e se você quiser colocar, você vai usar como M aqui, não como N. Não sei se deu para entender. Usa o M também. Exato, você usa o M. É porque nesse caso, muitas vezes nós não utilizamos o M porque o paciente vem só com uma ressonância de reto. Então, por exemplo, eu não sei se o paciente tem uma metástase no fígado, por exemplo. Então, eu não consigo dizer para o colega se o paciente está livre de metástase ou não. Você não... A rotina e a entendimento, vocês
fazem, eu uso de rotina um T2 coronal no final para mim, linfonodos. Eu faço um T2. Depende de onde a gente trabalha. Por exemplo, em hospitais oncológicos, no laudo, muitas vezes os colegas pedem tomografia de abdômen superior e ressonância de pelve. Eu faço uma panorâmica. Se der para fazer, o ideal, por exemplo, eu trabalho em hospital particular e a gente faz ressonância de abdômen superior e ressonância de pelve. Por exemplo, quando a gente faz só ressonância de pelve, muitas vezes nós não utilizamos nem contraste. Não precisa contraste. Mas quando a gente vai fazer o abdômen todo, a gente usa contraste porque a gente vai ver o fígado, a gente vai ver o abdômen superior. Então acaba fazendo como de uma forma geral. Tá? Os acometidos. Não, se tiver 10, por exemplo, o ideal é que você fale tem mais de 4 ou menos de 4. Não. Os que interessam, os que estão com envolvimento neoplásico. Não. Quando tiver só um linfonodo, ao lado da face mesmo, um linfonodo patológico. Essa é uma questão extremamente polêmica. Antes a gente considerava que esses linfonodos, junto à face mesorretal, esses linfonodos, por exemplo, eu falei do vaso. Tem um vaso ali próximo e você vai considerar o vaso como um critério de invasão. O critério de proximidade da face. Se você tem um linfonodo, antes você considerava um linfonodo também. Você está, por exemplo, o tumor está restrito aqui aqui e você tem um linfonodo comprometido aqui. E vamos esquecer que você tem isso daqui. Você tem um linfonodo aqui. Então antes esse linfonodo era considerado. Hoje em dia você não usa mais. Você usa 3 critérios para a relação da proximidade com a face. Você usa extensão tumoral direta, que é aquele caso daqui. Você usa invasão vascular, ou você usa um critério que a gente chama de depósitos tumorais. São depósitos tumorais, são pequenas nodulações, em geral menores que 3 milímetros, que ficam próximas à face mesorretal. E vamos dizer, são linfonodos pequenos, de 3 milímetros. Mas linfonodos maiores, mesmo que eles estejam comprometidos, hoje em dia a gente acaba não considerando eles nesse cálculo da distância da face mesorretal. Não vai ter mais distância da face mesorretal. Vou citar que tem um linfonodo aderido à face mesorretal. Sim, mas você não vai considerar que a face mesorretal está comprometida por tumor. Veja, vamos considerar só esse exemplo. Você tem um linfonodo mesorretal exatamente aqui, comprometido. Tá? Esquece essa imagem. Então a distância aqui, você tem um linfonodo aqui. A distância não seria, por exemplo, o linfonodo está a 1 milímetro. A distância não seria 1 milímetro do linfonodo, mesmo ele estando comprometido. A distância seria da extensão tumoral. Tá? Isso é possível, o cirurgião tem noção que ele pode ressecar Exatamente. Essa é a questão. Isso é uma pergunta polêmica, eu acho que é polêmica. Claro. Eu tinha um problema, e quando aquelas estrias, edema, ou fibrose, ou invasão tumoral. Você coloca o tumor e coloca lá, cita que tem umas áreas de fibrose, tem áreas especuladas que pode ser fibrose ou invasão tumoral. Vou mostrar a próxima imagem, eu lhe explico. Então, esse é o normal que a gente vai ver, tá? Então, esses pacientes, muitas vezes, eles voltam para a gente fazer o controle pós-operatório, ou pós-radioterapia. Então, nesse caso daqui, por exemplo, nós temos o tumor, nós temos fibrose, basicamente, depois de uma sequência de radioterapia. Quando a gente coloca no plano axial, a gente vai ver que o tumor está praticamente preto, né, indicando fibrose, mas nesse componente aqui a gente tem uma área com sinal intermediário. Permanece sinal viável. Essas traves com baixo sinal, isso é tecido fibrótico. Isso não é tumor viável, tá? Tumor viável é esse componente com sinal intermediário. Então, quando a gente vai fazer um relatório aqui, nós utilizamos, por exemplo, como é que nós vamos laudar essa imagem? A gente faz um novo relatório, baseado no primeiro, da seguinte forma. A gente vai analisar a mesma coisa, distância da face distância da borda anal, extensão cranial do tumor, e extensão cranial do tumor incluindo o componente fibrótico. E a gente vai dizer se ele está invadindo o mesorreto ou não. E quanto ele invade. E aí, nesse caso, a gente vai dizer quanto está invadindo o componente tumor viável. Então, nesse caso, ele está mais ou menos 6 milímetros. Então, seria, nesse caso ainda, mesmo pós-radioterapia, um T3C. Certo? A lógica ainda seria essa. Então, por exemplo, nesse caso, como é que nós laudaríamos? Nós laudaríamos assim. Lesão tratada. E aí a gente faz uma estimativa, isso é extremamente pessoal, mas quanto nós temos de tumor viável e quanto nós temos de fibrose. Então, nós teríamos, por exemplo, 75% de fibrose e 25% de remanescente tumoral. A distância da margem anal, e aí a gente faz um relatório exatamente igual. No estadiamento, a gente acaba utilizando um YRM,
que é para indicar para o colega que nós estamos avaliando o tumor após o tratamento, após uma radioterapia. E aí a gente segue, vê se tem invasão vascular ainda, se tem linfonodo comprometido, segue o relatório habitual. O paciente, muitas vezes, ele já resolveu da invasão vascular, a invasão você não consegue perceber mais, você muitas vezes não consegue perceber mais os linfonodos acometidos. E aí, quando a gente vai fazer a conclusão, a gente utiliza YRN, ou seja, estadiamento após a radioterapia, T3C e YRN, linfonodo, ou seja, linfonodo após a radioterapia 0, YRN, M0, metástase 0, tá? Sempre após a radioterapia, sim. E nós utilizamos outro aspecto interessante que é o TRG, a taxa de regressão tumoral. Isso é uma classificação que a gente em geral utiliza para dizer quanto o tumor regrediu ou não regrediu. Então, por exemplo, o tumor ele pode regredir 100%, ele pode estar completamente fibrosado. Então, nesse caso, a gente utiliza TRG1, ele regrediu 100%. Se esse tumor ele persistiu totalmente viável, a gente utiliza TRG5. E dentro desse espectro de 1 a 5, a gente vai fazendo a classificação de acordo com a perspectiva. Até 25%, até 50% e até 75%. É mais ou menos essa a expectativa que a gente utiliza. Tá? Então isso é uma forma de fazer uma análise pós-radioterapia. Tá? Por exemplo. Claro. Sim, mas veja, aqui também está espessado. A questão é que muitas vezes você ainda vai ter, algumas vezes vai permanecer espessado e mais enegrecido pela fibrose. Isso não é o problema, está espessado. A questão é se dentro dessa área de espessamento você vai ter tecido com sinal intermediário em T2, por exemplo, ou se você vai ter só tecido com baixo sinal em T2 indicando fibrose. Tá? Então, por exemplo, se a gente for analisar essa imagem, eu acho que, por exemplo, aqui está evidentemente o componente fibrótico. Eu acho que aqui a gente tem nitidamente o componente que persiste com tecido viável. Aqui eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que isso aqui é basicamente tecido fibrótico. Pode ter ainda alguns focos de sinal intermediário em T2 indicando tecido viável. Isso não é absurdo não. E esse paciente continua fazendo radioterapia para tentar enxugar essa lesão, tá? Então a questão não é espessamento, a questão é o tecido propriamente dito. Está com baixo sinal é tecido fibrótico, está com sinal intermediário, tecido viável, tá? A gente usa muito pouca difusão. Porque, por exemplo, vamos dizer que tem algum grau de restrição. Mas se eu estou vendo que tem um componente fibrótico significativo, eu vou dizer que é tecido fibrótico. Tá? É isso. A gente discute. Tem um caso interessante, ainda bem.